Muito se fala na importância do Stan Lee para as HQs, né? Sim. Ele criou muita coisa da Marvel. É importante mesmo para da DC, só que ele não criou tudo sozinho. Não. E no próximo dia 28 de agosto aí nós estamos comemorando 100 anos de Jack Kirby. E hoje a gente vai falar sobre o rei Jack Kirby. A gente tá fazendo esse vídeo, mas no nosso site, né? Quem acompanha as notícias aí fresquinhas, vai ter um post bem mais detalhado sobre essa pessoa que a gente vai explicar aqui. Jack Kirby nasceu em 28 de agosto de 1917. Ele é filho de imigrantes austríacos que vieram, né, para tentar a vida na América, assim como outros, né, europeus que vieram, e ele morava num bairro muito pobre ali de Nova York. E o Jack Kirby ele sempre curtiu muito cinema e curtiu muito quadrinhos, e uma das grandes inspirações dele para começar a desenhar quadrinhos foi o Alex Raymond, que é o criador do Flash Gordon. Lembrando que nessa época nós não tínhamos Marvel, né? A DC também não tinha, tipo, era outro momento. Histórias de quadrinho eram coisas mais pesadas do que eram há uns tempos atrás, até mesmo que hoje em dia. Eram coisas bem simples, saía mais em jornais, né? Não tinha o conceito ainda, tipo, vamos fazer uma revista em quadrinhos. Era muito difícil ter isso, porque custava muito dinheiro, né? E também estudar desenho era uma coisa muito difícil. Nossa. O Jack Kirby não tinha grana na época, a família dele não tinha tanta grana, tanto que ele largou até a faculdade para poder ajudar a família dele. Mas ele sempre foi considerado o aluno sem mestre. Ele sempre tentou pegar de cada influência dele e aprender ao máximo para criar o próprio estilo dele. Depois desse tempo que ele ajudou a família dele, ele começou a trabalhar num ramo diferente. Animação. Ele trabalhou nos estúdios Fleischer. Se você lembrar, os estúdios Fleischer, claro, é muito antigo, mas eles fizeram Popeye, fizeram aquela animação do Superman clássica, né? E nessa época, nos estúdios Fleischer, ele é responsável por fazer as sequências do Popeye ali. Então ele passou muito tempo trabalhando a arte sequencial e tudo mais. Isso só contribuiu para o trabalho dele, que viria a começar de verdade quando ele encontrou o Joe Simon. Ele encontrou o Joe Simon, e nessa época, fazendo esses freelances, eles tiveram a ideia de criar ninguém menos que o Capitão América. Putz, cara, baita sacada. Eu nunca fui fã do Capitão América, né? Eu comecei a gostar dele mais pros filmes, e depois que eu vi a história da criação dele, daí eu entendi que o Capitão América, se não for o maior herói de todos, ele é um dos, cara. Com certeza. Ainda mais sendo criado por, tipo, esse filho de imigrantes judeus, e a situação na época... Pô, é sensacional aqui, ó. É que coloca muito da vida dele no personagem. Exatamente. Por isso que ele tem esses ideais tão bem estabelecidos ali, porque alguém que viveu essa época. E nessa época, o Capitão América ele foi criado para ir para Timely Comics, que na época o editor da Timely era o Martin Goodman. E a Timely viria a se tornar a Marvel Comics. Pô, o cara... Pensa, cara, ele tá ali, tipo, no olho do furacão das histórias em quadrinhos. Fazendo história mesmo, e criando coisas que não existiam na época. Exatamente. Né? Porque o Capitão América, ele foi criado para essa Segunda Guerra em tempo real, né? Ele lutava, real. Tipo, eles tinham uma situação que acontecia na realidade, daí o Capitão América, um mês depois, ia lá. Sim. Tava na cara de Hitler. Foda. Tanto que a capa do número 1 é icônica. Ele socando Hitler, né? Depois de algumas edições aí do Capitão América pela Timely, né, nessa época, ele foi trabalhar com o Joe Simon na DC. Né? Acabaram criando aquele Sandman, que não é o mesmo Sandman do Neil Gaiman, né? É um Sandman que tinha uma pistola de areia, tinha uma máscara de oxigênio, de gás, né? E era um personagem mais obscuro, assim, tudo mais. Tempos depois, a parceria deles acabou ali com o Joe Simon e veio esse período para voltar a trabalhar já na Marvel Comics com o Stan Lee. E aí ele já criou todo esse panteão de heróis que a gente já está acostumado a ver nos cinemas, né? E teve essa dobradinha, né, dele com o Stan Lee, porque o Stan Lee criou esse método Marvel, né? Marvel Way. O pessoal escrevia as histórias e depois eles colocavam os diálogos e tudo mais. E isso... Por mais absurdo que possa parecer, funcionou muito bem na época. Ele conseguia contar histórias só com imagens e os balãozinhos sendo criados pelo Stan Lee. Eu lembro que algumas reportagens diziam que ele mudava a história, o cara desenhava uma coisa e chegava na hora. Isso deu tão certo que, pô, os caras eram uma máquina de criação. Daí veio os Vingadores, a primeira grande família, né? O Quarteto Fantástico, depois o conceito de grupo, né? Os Vingadores e tudo mais. E falavam muito da questão da quantidade, do volume de produção que era feito, que era absurdo mesmo. Sabe? Esses caras que entraram no começo, no caso do Jack Kirby, era absurdo o quanto que eles conseguiam produzir. E uma das coisas mais legais, assim, e uma curiosidade até, ele criou o primeiro esboço do que seria o Homem-Aranha.
Só que o Stan Lee ele não curtiu muito a ideia, que ele achava que tava meio Capitão América ainda. Sim. Se você pensar bem, é verdade mesmo. Né? Só que daí depois ele passou pro Steve Ditko, que daí trouxe o visual clássico do Homem-Aranha, mas a gente vai falar do Steve Ditko em uma outra época. O Jack Kirby, ele desenhou muitas histórias de terror. Ele era um desenhista com um trabalho fenomenal. Ele é um destaque porque ele criou uma arte dinâmica. Os quadrinhos do Jack Kirby são muito dinâmicos. O desenho é muito cara, é muito foda. Ele fazia muita revisão em desenhos de outros desenhistas, né? E ele criou uma coisa que é usada até hoje, que é chamada de Kirby Dots. Quando você vê um quadrinho e vê lá aquela questão, vamos ligar esse negócio de energia e tal, e vê a energia e tem um monte de bolinhas pretas de vários tamanhos, aquilo é chamado de Kirby Dots. Que essa identidade visual você vê muito agora nos filmes da Marvel, né? Sim. Com o Thor, por exemplo, tá lá. É passado pro filme o que a gente acompanhava nos quadrinhos que ele criou lá atrás. Muito foda. O Kirby ele era frequentemente citado como co-criador. Sim. Mas ele tem o mérito de ter a criação do Surfista Prateado. Por exemplo, né? Só que ele na revista que ele acabou não sendo acreditado, mas é dito que ele tem o mérito da criação do Surfista Prateado. Pois é, essa questão de criação, na Marvel tem muito disso, uma treta, né? Uma coisa meio confusa de quem criou, quem não criou. Sim. O Stan Lee já brigou, né? Vamos colocar assim, com outros criadores, alguns dizendo que eles criaram mais o Homem-Aranha, entre outros, né? E então, às vezes, acho que acontecia do cara criar o personagem e não ter tanta noção do que ele iria se tornar e acabar, tipo, não ficando com era muito com o título comum agora. Na época, tipo, tanto que a gente tem exemplos até do Jerry Siegel, Joe Shuster, criador do Superman, que até pouco tempo atrás tinha uma batalha judicial da família deles com a DC, né? E já que você falou em questão de briga, ele brigou com o Stan Lee. Quem não brigou com o Stan Lee? Né? E acabou brigando também com o Martin Goodman, né? Na época ele acabou voltando a fazer trabalhos na DC. E na DC ele criou o que é chamado do Quarto Mundo, né? E o Quarto Mundo nada mais é do que criar os novos deuses, o Senhor Milagre, e criar o grande vilão que a gente espera aí no próximo filme da Liga da Justiça, que nem estreou, a gente tá pensando no próximo, que é o Darkseid. Pô, pior que é. Só que ele ainda voltaria, depois desse período da criação do Quarto Mundo, assim, ele ainda voltaria pra Marvel. É foda você ter só duas empresas ali, né? Era muito, cara, tipo, a galera ficava transitando entre os dois prédios ali o tempo todo, né? Isso é verdade. Tipo, pode achar que é um absurdo, mas acontecia realmente isso daí de trabalhar um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. A questão é que ele era um nome muito forte, que quando saía o pessoal prestava muita atenção. Tanto que ele voltou para desenhar algumas edições do Capitão América na Marvel e fez quadrinização de 2001, Odisseia no Espaço. Verdade, filmaço, hein? Filmaço. Pô, foda. E pra vocês verem que isso era comum e fazia sentido, que o Joss Whedon, ele agora tá transitando entre Marvel e DC nos cinemas. Porque realmente você tem pessoas de muito talento e quando ele sai, ele não... vou perder o meu talento, né? O meu conhecimento nessa área, tipo, fazendo outra coisa, ele vai para outro que faz um concorrente dele do lado. Eu acho que isso vai acontecer ainda mais vezes. Sim, eu também acredito. Né? Só o começo. E finalmente, em 1978, ele deixa a Marvel para trabalhar só com animação e cinema, fazendo conceitos. E tem uma história bem bacana, e outra curiosidade, é que ele fez alguns conceitos visuais para um filme chamado Lord of Light. Lord of Light, você que é fã, que ele lembra Lord of Light. E esse roteiro acabou não sendo usado. Só que daí o pessoal da CIA, ele criou essa ideia de fazer o filme Argo para resgatar as pessoas, como é baseado em fatos reais. E se você já assistiu Argo, já sabe que, né, essa história rolou. E o Jack Kirby teve meio que uma participação no meio disso daí, criando os conceitos. Pô, foda, né? E a gente tem alguns méritos aí do Jack Kirby também para comentar. Que ele foi o primeiro a receber o crédito real de suas criações, na época da Pacific Comics, e receber royalties por elas, né? Receber uma graninha. E como ele foi o pioneiro, muitos outros artistas começaram também... E eram por causa dele. Né? Por causa dele, começaram a receber e começaram a brigar por isso. E hoje a gente tem artistas que recebem a graninha deles por terem criado os personagens, né? E em 94, Jack Kirby viria a falecer, né? Pro pesar de todos aí, lá na sua casa na Califórnia. Mas o legado dele é impressionante. Ele é tido como o artista mais influente dos quadrinhos e influenciou milhares de pessoas. Grande parte do pessoal que trabalha quadrinho tem o Jack Kirby como uma grande influência. E aí que tá, não digo nem uma grande parte, meio que todos. Como a gente falou do próprio Stan Lee, ele trabalhou na Marvel, mas influenciou DC também, entendeu? Então tudo que a gente conhece de quadrinhos,
vieram desses caras. Veio do Jack Kirby também, porque a influência dele não se limita a uma pequena área ali, a um momento da história. Sim. É o todo. E agora a gente tá vendo essa influência passar pro cinema. Com então certeza. é mais um dos imortais que a gente vê aí pelo mundo. Agora vocês sabem que não é apenas o Stan Lee que é responsável por toda a criação do universo Marvel, tiveram outros também ilustradores aí junto. E nesse centenário, né, nada melhor do que falar sobre ele, pesquisar sobre ele e ler os quadrinhos dele. Né? Exatamente. Parabéns, Jack Kirby. Nós amamos.